Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este podcast, o podcast Papo de Psiquiatra, onde nós três, eu, Pedro Rosa, Marcos Crossi e Marcelo Branhas, conversamos sobre assuntos da área de saúde mental. Um dos nossos temas favoritos, para quem já conhece o nosso podcast, é o tema do narcisismo, que é um conceito muito relevante para a prática clínica de quem trabalha com saúde mental. É um conceito muito negligenciado e quando ele não é negligenciado, ele é abordado sob uma ótica, digamos assim, com a qual nós não concordamos. Ele é abordado sob uma ótica de que os pacientes narcisistas são vistos como maus, como pessoas que devem ser identificadas prontamente, tudo bem, devem ser identificadas, falamos disso, mas que elas devem ser apontadas como pessoas com quem não se pode conviver e que devem receber, de certa forma, um certo ostracismo da comunidade. Não é para dizer que não se deve colocar limites em comportamentos que cruzam limites, com comportamentos que não são aceitáveis, e isso certamente vale para os pacientes que têm narcisismo patológico, assim como isso vale para as pessoas que não têm narcisismo patológico, assim como isso vale para as pessoas que não têm transtornos mentais, assim como isso vale para as pessoas que têm transtornos mentais, né? Mas, de certa forma, existe quase que uma equivalência entre o narcisismo patológico e a personalidade antissocial, que são problemas de saúde muitíssimo diferentes, é importante colocar, e só para ouvir. Quem já ouviu os nossos episódios sobre narcisismo patológico e comparou com o nosso episódio sobre transtorno de personalidade antissocial, certamente percebe a diferença. Nosso ponto de vista é que sim, a gente precisa identificar o narcisismo patológico, a gente precisa descrever o narcisismo patológico, mas que até pela prevalência, até porque nós certamente, cada um de nós conhece pessoas que têm narcisismo patológico, pessoas que são, às vezes, íntimas nossas. São pessoas que merecem um tratamento psiquiátrico, que merecem que sejam tratadas como seres humanos também. Agora, a gente vai lembrar, e aí eu vou fazer uma certa digressão, que muito tempo atrás, talvez muito tempo atrás seja um excesso, mas até um certo tempo atrás, essa visão sistematicamente pejorativa também existia a respeito do transtorno de personalidade borderline. E houve uma grande mudança da visão da comunidade psiquiátrica, da comunidade psicológica, da comunidade de saúde mental, da comunidade de saúde em geral, em relação a esses pacientes. Esses pacientes que são portadores de transtorno de personalidade borderline. Há muito o que fazer, mas também é inegável dizer que muito já mudou. O que a gente está propondo é que na medida em que a gente entende, identifica, descreve, entende os mecanismos, fala sobre como é que a gente identifica os pacientes, sobre como é que a gente deve lidar com os pacientes, como é que a gente deve auxiliar as pessoas a perceberem quando elas têm narcisismo patológico, instrumentalizar os seus parentes, os seus familiares a lidar com essa situação, a gente pode construir uma vida melhor para todas essas pessoas, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Então o nosso trabalho também tem essa perspectiva de trazer essa visão sobre o narcisismo patológico. E o episódio de hoje tem um tema que é crucial para isso, que é o tema de o narcisista sofre. Por óbvio, se eu já falei tudo isso é porque a resposta para essa pergunta é sim. Mas é claro que a gente não fica por aí. Aqui no Papo de Psiquiatra a gente sempre tem uma ideia mais profunda a falar sobre os temas. E hoje eu precisei fazer essa super longa introdução para estabelecer claramente o nosso ponto de vista sobre o narcisismo patológico. São pessoas que precisam de ajuda. Pois é, Pedro, eu acho que muito válida essa introdução, porque realmente, na psiquiatria já houve, né, com os transtornos mentais, já houve e ainda há, né, de maneira otimista, espero que cada vez menos, mas muito estigma, né, ou seja, que nem você falou, antigamente com transtorno borderline tinha muito estigma, hoje felizmente tem menos. Bom, a gente viu isso acontecer, né, nos últimos 10 anos, não faz nem tanto tempo assim. E se a gente for pensar também, por exemplo, há um tempo já considerável, Idade Média, por exemplo, até pessoas com epilepsia, né, eram vistas como más, bruxas, queimadas na fogueira ou algo do tipo. Então, assim, quando em geral as pessoas têm medo de algo, não entendem esse algo,
já há uma tendência por si só de associar isso como uma maldade inata, né? As pessoas, até para conseguir compreender as coisas de maneira... Quando é muito complexa, né, a explicação, tendem a simplificar as coisas de maneira maniqueísta. Então, cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Uma pessoa tem uma má índole ou algo do tipo. Isso, em geral, não responde muita coisa. É uma simplificação falsa. Agora, óbvio que em contrapartida não significa que a gente vai concordar com o comportamento das outras pessoas. Pra gente discordar, achar que um comportamento de alguém é prejudicial, que nem você falou, isso independe, inclusive, de ter ou não um transtorno mental, né? Quer dizer, todos nós estamos suscetíveis a nos comportarmos mal, por assim dizer, né? De maneira simplificada. E ninguém é obrigado a concordar com isso. Agora, falando um pouco do narcisista sofrer. Sim, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que sim, o paciente com transtorno de personalidade narcisista, ele sofre bastante. E por ter problemas em relação à sua personalidade, obviamente faz as outras pessoas sofrerem também. É muito sofrimento, né? E uma coisa que a gente pode falar um pouco, então, é como esse paciente sofre. Porque sim, estamos afirmando que sim, ele sofre. Agora, como? Como a gente falou em alguns episódios anteriores, o tema central do narcisismo é a regulação de autoestima. Então, o paciente ele tem muita dificuldade de regular a sua própria autoestima, se sentindo inadequado, se sentindo incapaz, se sentindo aquém do que gostaria, né? E qualquer comentário de outras pessoas ou a própria pessoa refletindo sobre as suas não conquistas, por assim dizer, fica muito mal com essas questões de autoestima. Tem alguns pacientes que têm melhor crítica disso e tem pacientes que têm pior crítica disso. Que nem, por exemplo, quando a gente, usando um tema bem mais simples, quando a gente projeta algo, né? As pessoas têm, até já tá em linguagem popular, eles falam, está projetando algo. Quando a gente fala alguma coisa de outra pessoa que no fundo a gente que está sentindo, né? Isso é uma forma de, às vezes, quando a gente não tem crítica sobre algo, que nem quem não tem crítica, por exemplo, de um comportamento de, eu fumo, mas com certeza, isso eu paro a hora que eu quiser, isso não faz mal pra mim, não faz mal só pros outros. Então, assim, também nos transtornos de personalidade tem essa questão de crítica. Então, tem pacientes que têm uma melhor percepção de que tem uma vulnerabilidade de autoestima e tem outros pacientes que não, eles só agem em relação a isso sem perceber. E um dos principais pontos, inclusive, do tratamento é ensinar que isso acontece, né? Fazer uma psicoeducação. Tem episódio também sobre a psicoeducação lá no começo dos nossos episódios. Então, como que esse paciente sofre? Ele tem o calcanhar de Aquiles dele ou dela é autoestima. Então, às vezes acontece de a pessoa, por exemplo, precisar de vários troféus na vida, de, por exemplo, ter até a sua autoestima ligada exclusivamente ao quanto ganha por mês, de ver uma outra pessoa se dando melhor em uma situação e sentir uma dificuldade muito grande de controlar a inveja, de ter muito problema em relação a várias características do próprio corpo, né? Depois, quem sabe, um dia a gente pode falar um pouco de interfaces entre narcisismo e transtornos alimentares, que é um episódio que a gente já fez. Então, assim, tudo relacionado à autoestima, o paciente tem problema. Todos nós, óbvio, gostamos de conquistas, gostamos de se dar bem, gostamos de ter destaque, isso é óbvio, né? Agora, para o paciente, isso é um tema central e exclusivo da vida da pessoa. E a autoestima dessa pessoa, ela pode ir do 100 ao 0, com um evento, uma crítica, alguém se dando melhor, né? Então, não consegue balancear isso. Não tem vários pilares de sustentação saudáveis, né, de autoestima, que é uma árvore, né? Se só tem uma raiz e essa raiz ainda está ruim, vai cair, né? Agora, se a sua autoestima tem várias raízes, a árvore não vai cair, né? Então, assim, esse paciente sofre muito com essas questões de autoestima. Quer dizer, o indivíduo fica constantemente precisando equilibrar a autoestima dele lá em cima, né? Então, inflando, então ele está constantemente ocupado com isso e receoso, percebendo claramente ou não que a autoestima pode cair, então ele está apreensivo de alguma maneira, constantemente estressado de que a qualquer momento, por essa fragilidade, por essa vulnerabilidade, essa autoestima pode
ter uma queda muito relevante. E essa queda trazer para o paciente muito sofrimento. Nós aprendemos ao longo do tempo, todo ser humano, a antecipar de alguma maneira. Talvez todo ser humano seja um exagero, mas a grande parte do ser humano aprende a antecipar o que seria para si um grande sofrimento. Para aquele indivíduo que já passou por isso, já percebeu que a própria autoestima ela é vulnerável, frágil, o indivíduo vai estar constantemente alerta, vigil, prestando muita atenção naqueles eventos que poderiam causar essa queda de autoestima. E prestar atenção nisso, essa hipervigilância, é um estado constante de alerta, como se o indivíduo estivesse sentinela, de plantão ali, como um segurança da própria autoestima, tentando fugir, evitar que se exponha a essas situações. Isso consome uma energia monumental, uma energia que ninguém tem no fundo. Então o indivíduo está sob um constante estresse, e tem estudos sobre isso que mostram, né, que os indivíduos que têm narcisismo patológico têm um estresse oxidativo, inclusive, né, então estou falando de aqui, mecanismos moleculares de análise, para perceber que estão sob um grande estresse, que estão sofrendo por essa hipervigilância, né? É muito difícil imaginar, né, no mundo de hoje, uma pessoa, e se a gente for pensar num narcisista patológico, alguém vulnerável de autoestima, que ela não entre em contato com algo que gere insegurança, né? A realidade em si já confronta o narcisista, assim, cronicamente, constantemente, né? Porque a gente está pensando em alguém que tem um ideal, assim, muitas vezes de perfeição, de sucesso, de admiração, muito alto. Isso não se sustenta em nenhum lugar. O tempo inteiro a gente entra em contato com pessoas que são boas, com pessoas assim, com características, vamos dizer, admiráveis, e que no contato com essas pessoas, né, quer dizer, o narcisista ele vê isso eventualmente como competição, ele vê isso como uma ameaça a ele, porque ele cognitivamente pensa o mundo nisso, né? Quem é melhor, quem é pior, quem é mais dominante, quem é menos dominante. Ele tem uma ideia, né, um ideal eventualmente de perfeição. Então, quer dizer, eu vou ter que sustentar esse ideal para os outros. Então, o tempo inteiro, o narcisista, a realidade confronta o narcisista. Então, ele é alguém que está realmente cronicamente sofrendo. E quando ele se isola, talvez num nível de fantasia, ele consegue se proteger disso. Ou quando ele consegue eventualmente ter comportamentos que aumentem a autoestima dele. Seja porque vai fazer os outros admirarem ele, seja porque ele quer... Enfim, às vezes são comportamentos até que levam a certo desenvolvimento, assim, né? Ele pode procurar ser bom em algo para que os outros admirem ele, para que ele se sinta melhor em relação a ele mesmo. Quer dizer, pode ter um certo crescimento eventualmente nesse processo, mas boa parte das vezes, eu acho que você descreveu bem, Pedro, quer dizer, eles são pacientes muito vigis, né? Parece que são pacientes traumatizados quase, entre aspas, assim, com a própria autoestima, e que estão ansiosos. Além da ansiedade, acho que tem um pouco disso, tem uma depressão também de energia. Quando ele entra em contato com algo que ele percebe que é um pouco melhor, ele se depleta, ele fica mal, ele fica triste, ele entra num estado, assim, muitas vezes depressivo. Então, às vezes você fica na dúvida, né? Poxa, se a pessoa tá com depressão ou não tá? Às vezes entra numa depressão, a gente sabe que pessoas com narcisismo têm depressões, às vezes, muito resistentes. E demandam tratamento. Então eles têm uma certa variabilidade afetiva constante, né? Então, assim, se forem pessoas mais intensas do ponto de vista afetivo, nossa, vão sofrer ainda mais, né? Então, realmente, são indivíduos que sofrem muito. E, assim, a gente tem que pensar, assim, talvez porque a gente teve um episódio assim, o narcisista sente empatia. Acho que talvez esse episódio podemos sentir empatia pelo narcisista? E isso, mas eu acho que vocês colocaram bem no começo, isso não significa validar esses comportamentos aversivos interpessoais, né, deles. Isso não significa que eu vou passar a mão na cabeça quando alguém me xinga, né, quando alguém me desvaloriza de forma injusta, né, de forma agressiva. Quer dizer, esses comportamentos aversivos, a gente não está propondo validar isso, falando, olha só, essas pessoas estão com transtorno mental. Não, né? Acho que isso, inclusive em qualquer tipo de tratamento, deve ser abordado, limites devem ser colocados, a noção de realidade deve ser colocada e não deve ser reforçado, não deve ser validado isso, né? A gente não está propondo aceitar isso, mas sim observar o que está por trás disso, observar o que está por trás desses comportamentos desafiadores do narcisista. Desses comportamentos muitas vezes antagônicos, muitas vezes críticos, que desvalorizam o outro, então você sai se sentindo mal, eventualmente, de uma conversa, né, com um narcisista. Então, por trás tem todo esse sofrimento, toda essa tristeza, essa raiva de não conseguir atingir esse nível
de ideal que eles muitas vezes querem atingir. Daí acho que o clínico, né, quer dizer, a gente é treinado um pouco em direção à curiosidade, né? Dizer, o que está acontecendo por trás disso tudo? Né? E é importante lembrar também, acho que algo que ajuda, às vezes, a gente, na clínica, né, vai ajudar, às vezes a gente empatizar, é justamente isso. Quer dizer, às vezes são pessoas que têm histórias difíceis também. Pode ser que não tiveram histórias difíceis, pode ser que, enfim, a história nada relevante em termos de traumas, mas muitas vezes são pessoas que, sim, passaram por famílias assim muito críticas, por famílias assim que geralmente tinham talvez já um padrão narcisista, quer dizer que são famílias que valorizavam apenas em caso de sucesso, né? Quer dizer, faltava uma parte afetiva mais incondicional e que muitas vezes a pessoa ela aprendeu esse padrão, né? Talvez não brote do nada, e fora que a cultura que a gente vive. Eu acho que a cultura, né? Acho que a gente discutiu um pouco isso em um episódio, quer dizer, o mundo está ficando mais narcisista. Existem elementos, talvez, culturais que reforcem isso, quer dizer, que sustentem isso. Eu acho que o narcisismo tem uma base biológica importante. O Pedro falou do estresse oxidativo, mas tem uma base biológica. Acho que tem questões, assim, fundamentais, assim, de cognição social, de como a gente se organiza como sociedade. O narcisismo, ele não existe do nada, né? Quer dizer, tem uma questão de como a gente regula a nossa autoestima, tem questões do ponto de vista de cognição social complexas por trás do narcisismo. E não é de hoje isso já é escrito há algum tempo. Aparentemente, existem certos elementos sociais que fortalecem esse narcisismo. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado na balança quando a gente está com pacientes assim e, mais uma vez, a gente quer entender o que está por trás ali, né, do sofrimento, mas não validar esses comportamentos problemáticos, né? Inclusive, né, falando sobre o sofrer, né, do narcisista, realmente uma das coisas um dado, né, só para corroborar isso, poxa, é um dos transtornos psiquiátricos com uma das maiores taxas de suicídio, né? Os pacientes com narcisismo patológico, principalmente nas décadas mais avançadas de vida, têm altas taxas de tentativa de suicídio e de suicídio completo, né? E um dos fatores correlacionados a isso é a depressão e também a pessoa se dá conta de, por exemplo, ser muito dura consigo mesma. Poxa, não consegui conquistar nada, não consegui conquistar o que eu acho que eu deveria ter conquistado. E, às vezes, também se vê numa vida afetivamente vazia, né? Que nem o Marcos estava comentando, né? De que há realmente um aumento de componentes sociais de excesso de individuação, né? A gente sabe, por exemplo, que, poxa, foi decretado nos Estados Unidos pelo Surgeon General uma epidemia de solidão, né? A gente comentou em alguns outros episódios, as pessoas estão isoladas. E a gente sabe, por exemplo, por vários estudos, inclusive aquele do desenvolvimento do adulto da Harvard, que um dos fatores mais correlacionados à longevidade é conexão social. Então, assim, esses pacientes, eles têm muita dificuldade em conexão social por realmente estar voltado a si e às próprias feridas, né? Lembrar que, o paciente tem uma ferida, né, na autoestima dela. Como uma pessoa que tem uma ferida física, você não vai conseguir, de certa forma, você olha para a realidade tentando, imagina que você tem uma ferida física grande, você está procurando uma farmácia, né? Você está procurando uma ajuda, você está procurando um SAMU para te levar para o hospital, né? Quando você tem uma ferida grande de autoestima, você está procurando o tempo todo tamponar isso daí, o tempo todo se dar bem, o tempo todo tá sendo visto, o tempo todo tentar diminuir o sucesso dos outros, tudo para tentar consertar, de certa forma, essa ferida de autoestima, né? Então, você não consegue realmente apreciar as relações humanas e ouvir os outros. A gente sabe que em casais, né, o parceiro ou a parceira de quem tem narcisismo patológico se queixa muito de não se sentir ouvido mesmo, né? De não se sentir visto e a pessoa tá só orbitando a si próprio, né? Essa é uma razão pela qual às vezes as pessoas vão ter dificuldade em empatizar com um narcisista. E às vezes a gente conversa sobre isso com o paciente, né? No sentido de que, olha, de fato, as pessoas vão ter dificuldade em perceber que você está sofrendo se a maneira como você expressa isso é uma grandiosidade, se a maneira como você expressa isso é uma maneira de depreciar o outro, né? Então, faz parte do tratamento que o indivíduo também aprenda a se vulnerabilizar e possa
construir relações mais íntimas, apreciar as relações íntimas e não ficar solitário, cercado por pessoas, que às vezes acontece isso com os pacientes, né? E é compreensível do nosso ponto de vista que os familiares tenham dificuldade de empatizar com alguém que é grandioso, com alguém que parece muito invulnerável, que parece muito resistente, que é uma pessoa com quem é difícil de conversar, da pessoa perceber que ela está agindo de maneira inapropriada, que ela está agindo de uma maneira que traz para si mesma aquilo do que ela foge. Então o indivíduo atrai para si justamente aquilo do que ele foge, que é de certa forma crítica do outro, que é de certa forma resistência do outro em fazer aquilo que a pessoa quer. Então o indivíduo às vezes tem essa dificuldade em perceber que ele traz para si aquilo que ele mais abomina, né? E os familiares muitas vezes ficam abismados, ficam de queixo caído do paciente não perceber isso, né? E fica difícil de empatizar, porque a pessoa também está estressada. Então fica um momento em que todo mundo está estressado e aqueles que têm uma disposição maior à compaixão têm até fadiga de compaixão, um tema que a gente também já usou, né? Que as pessoas têm seus limites, né? Então não precisa validar essa dificuldade que os familiares têm, mas instruí-los, né? Como é que eles devem lidar com esse tema, como é que eles devem lidar com essa dificuldade do paciente com narcisismo de expor o próprio sofrimento e, portanto, de receber cuidado. É muito difícil cuidar de alguém que não expõe sofrimento, né? Ou, alternativamente, que expõe o sofrimento de uma outra maneira, né? A gente conversou dessa certa distinção, que não são tipos do paciente com narcisismo, né, mas de um indivíduo que tem uma expressão grandiosa na maior parte do tempo, então ele parece muito grandioso, mas ele tem uma grande vulnerabilidade interna, em contraste com um paciente que ele tem uma grandiosidade interna encoberta e expõe predominantemente uma vulnerabilidade, que os pacientes oscilam entre essas apresentações e alguém pode se deparar com um paciente narcisista expondo mais ou menos a própria grandiosidade, expondo mais ou menos a própria vulnerabilidade. Para alguns narcisistas que expõem muita vulnerabilidade, às vezes de forma com desregulação emocional, pode ser mais viável para as pessoas perceberem esse sofrimento e empatizar, né? É um reflexo humano. Quando a gente se aproxima para ajudar alguém, a gente precisa perceber o sofrimento para a gente empatizar e a partir daí desenvolver compaixão, né? Mas mesmo nessas situações, os familiares também fadigam de certa forma, porque é desafiador, porque não é uma tarefa trivial, né? E aí também isso fica para novos episódios, né? De algum episódio que possa servir de psicoeducação para os familiares de pacientes que têm narcisismo patológico, né? Eu acho interessante que muitas vezes esses pacientes eles entram numa armadilha. Eles aprenderam esse tipo de comportamento, muitas vezes. Eles aprendem que eles vão ser admirados se eles fizerem certas coisas, se eles se mostrarem bons, eventualmente, né? Se eles forem bons em alguma coisa. E muitas vezes eles acreditam que isso vai fazer com que eles sejam amados, né? Então eles confundem um pouco a admiração com vínculo. E daí eles entram numa armadilha, por quê? Porque como eles muitas vezes ficam nesse processo autocentrado, eles não observam o outro, então eles não conseguem perceber o que eles estão fazendo. E daí é claro que o comportamento deles gera um comportamento no outro, muitas vezes de resistência, e daí ele pensa, poxa, pera lá, eu vou dobrar minha aposta e tal. Então eles entram num ciclo, né, vicioso e que, enfim, eles ficam presos mesmo. Então muitas vezes realmente demanda aí um tratamento para tirar eles desse estado em que tem muito um autocentrismo e que eles consigam observar um pouco mais a outra pessoa ao redor e enfim, a expressar sofrimento e talvez tentar criar relações íntimas um pouco diferentes que não necessariamente sejam baseadas em hierarquia, em quem é melhor, quem é pior e assim por diante. Mas eu acredito que seja algo para próximos episódios. Mais uma vez aí, acho que esse tema sempre gera muita discussão entre a gente, porque é um tema fascinante. Eu acho que ainda tem muito aí o que a gente debater sobre isso e descobrir, né? Porque é um tema que cada vez mais as pessoas têm pesquisado assim do ponto de vista científico, que é uma excelente notícia. Exatamente, narcisismo é um tópico quente, né, de pesquisas recentes e certamente teremos boas notícias nos próximos anos com esses estudos, né? Bom, o nosso tema de hoje foi trazer para as pessoas a ideia que a gente precisa olhar para o sofrimento do paciente narcisista. É fundamental para poder ajudar essas pessoas e fundamental para instruir os familiares dos pacientes com narcisismo patológico sobre como é que eles vão agir.
E certamente a gente já deixa aqui pontas soltas para os próximos episódios. Deixem suas sugestões, críticas, tudo que vocês quiserem falar lá nos comentários. A gente sempre lê, tá? Então alguns são publicados. E vamos em frente, até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço e até a próxima, pessoal.